Olá, lindezos e lindezas, tudo bem? Bom, olha nós aqui agora no módulo 124 e nós vamos aí falar de produção de podcast, né? Quem de vocês não conhece ou pelo menos nunca ouviu falar, né? E algum tempo atrás, no final do ano passado, falamos alguma coisa sobre esse assunto, né? Que nada é uma forma, uma maneira de transmitir informações por áudio, né? E a palavra podcast é um neologismo. Lembra que na aula anterior falamos sobre neologismo, né? Que a gente acaba inventando aí algumas palavras para ter melhor facilidade. Às vezes nós temos aí umas neuras aí de falar palavras que não existem, né? Para ver se a outra pessoa até entende. Às vezes, na maioria, acaba se complicando um pouquinho mais. Bom, acredita-se que essa palavra a palavra tenha surgido iPod, né? Tocador portátil, né? Da marca da Apple, né? Da Apple aí e do termo de origem inglesa broadcast, que significa transmissão. E também é parecido com um programa de rádio, né? Que pode abordar aí diversos assuntos sobre esporte, política, literatura, música e etc. E ele vem diretamente do rádio e é possível ouvir quando se quiser. Então você quer saber sobre determinado assunto, você baixa aquele episódio, né? Você tem o dispositivo aí e acaba reproduzindo em áudio. Então, assim, algumas pessoas, vamos supor, relacionados ao trabalho, de repente houve uma reunião, por exemplo, e de repente foi gravado, essa pessoa tem como baixar esse arquivo, alguém mandou para ela tal, e ela baixa o arquivo, enquanto vai ao trabalho, está ouvindo, planejando o seu trabalho, como vai ser desenvolvido a partir daquela reunião, enfim, ou então até mesmo referente a um termo escolar aí, que nem eu falei, né? Até mesmo por leitura, então uma literatura, você quer saber sobre um autor ou você quer saber sobre uma obra e você tem a praticidade de ouvir, né, o áudio, né, produzir e reproduzir esse áudio aí através do aparelho para que você possa se inteirar, ou seja, para que você possa se aprofundar, ter mais conhecimento do assunto em questão, ou seja, o que você está procurando saber com melhor qualidade, né? Saber mais informações sobre determinado assunto, ou seja, na literatura, ou seja, do esporte, enfim, o que você necessita saber a respeito. E antes de começar, ele fala aqui que é importante definir a sua temática. Né? Ele fala que os podcasts são voltados para o conhecimento específico, que foi o que eu acabei de falar. Né? Por exemplo, trata-se de assuntos sobre ciência, né? Então, um livro, podcast tem um livro falado que discute sobre literatura infantil, por exemplo. Assim, é necessário que o podcaster, né, no caso a pessoa que produz o podcast, domine o assunto sobre o que vai falar, né? Então, essa pessoa tem que entender muito bem para poder gravar isso daí e passar para o ouvinte. E definida a temática, deve-se escolher o que serão os integrantes desse podcast, né? Além deles, pode haver convidados que fazem contribuições especiais para algum episódio, ou uma equipe já de pronta, né, movimentação aí para poder dar um auxílio, para poder ajudar no desenvolvimento do trabalho. E com tudo isso pronto, já é possível preparar aí a produção, né? Gravar, né? Tudo bonitinho, com o roteiro certinho, tudo mantendo uma qualidade, para que não perca-se nada durante essa gravação. Então, tudo tem que ser muito esquematizado, né? Para que a gravação saia perfeita. E, além disso, o programa tem que conter várias informações. Então, pode cair no esquecimento algumas palavras, algumas definições. Portanto, o que acontece? É bom sempre deixar anotado, né? Fazer aquela pequena colinha para que na hora da sua fala você não esqueça de nenhum detalhe, ok? Então, podcast aí ajuda muito, muito mesmo.
E é bom falar também que o podcast ele é algo que tem que ser gravado, tem que ser criado com qualidade, né? Tem que ter um envolvimento muito bom aí de pessoas que, como eu falei, dominem o assunto. Bom, aí veja a seguir aqui uma redação de informações que são importantes para o podcast. Então vamos lá. Tem a vinheta, né, aquela musiquinha de abertura, que são efeitos sonoros. Ela é opcional, pode aparecer em diferentes partes do episódio, né, marcando um momento aí da transmissão. Tem a apresentação dos integrantes, né, ou seja, das pessoas que vão ali comentar, falar sobre determinado assunto. Tem uma breve introdução, ou seja, vai falar um pouquinho do assunto em questão, como se fosse uma sinopse, né? E depois tem o desenvolvimento aí desse tema, né? Nesse item, diferentes participantes e convidados vão colocando as suas ideias e suas opiniões de acordo com o tema abordado, né? O tema em questão. E depois tem o encerramento, né? Nesse momento, há uma exposição das conclusões, cada qual faz a sua conclusão. O roteiro acaba sendo aí um guia do programa, né? E as regras que foram descritas anteriormente, ou seja, como foram faladas, a abordagem do assunto, elas constituem a estrutura mínima de um podcast. Na prática, deve-se definir quantas informações vão ser apresentadas, né? Para que o episódio, o assunto, possa progredir assim tranquilamente, que não tenha nenhum tipo de diferenciação de assunto, e além disso a gravação não deve se fazer uma simples leitura de texto, né? Tem que ser como se fosse um bate-papo mesmo, tá? Um bate-papo sobre determinado assunto, ok? E eu queria também falar para vocês o que o podcast ele é disponibilizado através de um arquivo, né, ou de um streaming, que é uma conta que vem a vantagem em escutado sobre uma demanda que o usuário desejar, ou seja, da maneira que você deseja ouvir, né? E pode ser ouvido aí por vários dispositivos, que ajuda muito na popularização, né, de como ouvir, de como fazer. E ele também vem para ajudar e aproveitar o tempo, né, pessoal? Porque às vezes a vida corrida, as pessoas não têm tempo de parar e ler alguma coisa. Então, esse áudio, né, ele acaba ajudando e muito a facilitar, né, o ouvinte, né, seja no carro, no ônibus, na academia, em casa, num momento de tranquilidade, né? Você tem a possibilidade de ter esse dispositivo para que você possa se inteirar dos assuntos em questão, que seja para qualquer tipo de área, né, de função que você vai elaborar, ok? Então, essa é a função do podcast, tá bom, meus lindos? E a lição sobre essa matéria eu deixo no Vindimo para vocês. Um beijo grande.